Ô, como está? Tudo bem? Está me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui iniciando e aguardando a entrada de todos. O doutor Celso já está presente na sala, o doutor Armando. Aguardamos só mais um É, pouquinho. Pois não? isso. Para avisar aí que eu distribuí o convite no grupo de conselheiros, então a gente deve ter mais de um conselheiro presente na discussão para engrandecer a reunião. Ô, doutor Celso, tudo bem? Tudo bem, Tudo graças a Deus. tranquilo? Vamos começar. Eu não estou vendo o seu rosto. Agora sim. Tudo calmo? Tudo tranquilo? Tudo bem. Boa noite. Já são 8 horas já. As pessoas estão entrando. O sistema aqui tem uma sala de espera e à medida que elas vão aparecendo aqui, eu vou liberando a entrada. Não é isso, doutor Celso? É isso aí. Está ótimo, está ótimo. Tá ótimo. Eu vou dar início ao princípio da nossa reunião e já agradecer enormemente a participação de vocês. Essa iniciativa do Dr. Celso e do Dr. Armando vem de um desejo natural muito grande da história pessoal do professor. Gosta de gente, quer ter contato com gente, quer abraçar todo mundo. Isso é da personalidade, vai caminhar para o resto da vida, não tem jeito. Então, assim, Celso, Armando, eu resolvi construir essa possibilidade nesse espaço novo para que nós pudéssemos fazer um grande bate-papo sobre um momento extremamente crítico da sociedade, do mundo inteiro, um momento de grande dificuldade envolvendo o isolamento, a quarentena, as repercussões econômicas, socioculturais. Eu conversei um pouco com o doutor Armando hoje à tarde e gostaria de expressar uma ideia antes da gente dar efetivamente início, dizendo o seguinte: essas ferramentas são a contemporaneidade. Não há mais como fugir disso. O mundo já não é mais o mesmo, não será o mesmo ao longo do tempo em função de todas essas mudanças radicais. A gente precisa se adaptar, se adequar, crescer, desenvolver a ferramenta para ter contato, porque, assim, isolados, me pareceu, refletindo um pouco a respeito da proposta, uma grande oportunidade de reunir as pessoas. E eu queria, de início, declarar publicamente que não existe nenhum conflito de interesses. A nossa intenção foi provocar o aprendizado. Essa é a primeira reunião que a gente faz. Já aprendemos muito ao longo dos últimos 4 a 5 dias. Isso é enobrecedor para nós. E eu entendo que, em termos de perícia médica, na área médica, é uma grande chance que a gente tem, enquanto peritos, de se encontrar, de se ver, de falar, de trocar opiniões, não só em reuniões em congressos, grupos de trabalho, nas entidades públicas. É uma chance que a gente tem de trocar informações e crescer juntos. Então, é nesse sentido que eu vou propor a vocês, como foi pelo título que o Armando sugeriu, que nós falemos sobre as questões jurídicas durante a quarentena em relação ao ato médico pericial. Tenho visto muita coisa, tenho visto muitos conflitos, desencontros, difícil criar consenso, principalmente em relação à documentação médica que está associada ao ato médico no atendimento dos colegas que estão no front em relação à pandemia. Temos uma discussão que talvez não consigamos fazer nesse fórum, porque é extremamente técnica e, como eu acabei abrindo para o público em geral, ela possa não ter o rendimento que eu gostaria, mas é absolutamente natural, a gente expressa as nossas ideias, sem nenhum compromisso de formar opinião, criar desacordos, criar protocolos, absolutamente. É apenas uma oportunidade da gente ouvir uns aos outros e dar sequência nessas questões que são de extrema importância, declaração de óbito, atestados, telemedicina. Meu Deus, dá para fazer, acho que uns 10
umas 10 lives dessa para focar em cada uma delas durante pouco tempo, que às vezes é escasso para tudo. Então, assim, eu gostaria de ouvir inicialmente o parecer, o entendimento do Dr. Armando naquilo que se refere às questões, eu diria, do enfoque jurídico da questão. O Armando tem muita riqueza de conhecimento, vai poder agregar valor a isso tudo. Então, me dá a oportunidade de tentar gerenciar um pouquinho aqui, aprendendo também. Tá bom, doutor Armando? A palavra é sua. Armando é um querido amigo de São Paulo, está lá em Bauru. Estamos aqui em Bauru. E já é um amigo que tem uma formação de especialização na área do direito médico, só agrega valor para a gente. Prazer em ouvi-lo, tê-lo aqui conosco, tá bom? Grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade, meu querido amigo, Dr. Carlos. Conhecendo agora o Dr. Celso aqui, satisfação. Doutor, o senhor muito bem querido, muito bem quisto pelo nosso amigo em comum, Dr. Carlos aqui. Eu vou procurar apenas explanar um pouquinho acerca de alguns cuidados, algumas questões envolvendo a responsabilidade médica e também formas e situações para que se evite a responsabilização médica, não é? Que infelizmente virou alvo, na verdade, do nosso poder judiciário, não é? Não somente a questão de procedimentos, a questão de remédios, mas, infelizmente, o próprio profissional, não é? Ele deixou aquela figura, aquela pessoa que era o conselheiro das famílias, né? Tanto que hoje temos o programa médico da família, que há tempos atrás, o médico da família não era apenas aquele que dava pitaco, né? Ele simplesmente agregava todos os valores e condições das famílias, não é? Tanto em questões médicas quanto questões pessoais e tudo mais. Aqui nesse texto que eu preparei para hoje, fala bastante a respeito disso, da questão do médico há algum tempo atrás, a visão que a sociedade hoje atribui ao profissional médico e também pessoas da saúde ligadas nessa luta contra a pandemia, não é? E perspectivas que precisamos traçar para os próximos períodos, porque o médico antigamente ele era visto como uma pessoa de total influência na família, influência positiva, me refiro, não é? De total confiança, passou a ser de desconfiança com a judicialização e tudo mais, não é? E hoje ele é visto como um herói para muitas pessoas face a estar à frente dessa situação pandêmica que vivemos hoje no nosso país e no mundo, infelizmente, né? Então, eu apenas acrescentando, doutor Carlos, ao que o senhor colocou no início da sua explanação, não é? Eu vejo também que não é lançamento de protocolos, de ideias, de confusões, não, pelo contrário. É agregar situações e elencar situações para que haja uma prevenção da responsabilização do profissional, não é? Eu fiz um apanhado de situações e estava faltando a cereja do bolo, que era a questão dos EPIs, que foi esse último arquivo que eu encaminhei para o senhor aí, né? na versão 6.0. Que ótimo. Que ótimo. Eu posso passar adiante, quem quiser, dar uma lida, seu entendimento. Sim, muito bom, muito bom. É um compilamento de situações buscadas ao longo desse período, lógico, algumas opiniões particulares também, mas é isso daqui. O que eu quero colocar para vocês é que, desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia pelo Covid-19, vimos de perto o mundo ser transformado em diversos patamares. Entre restrições de convívio social, novos hábitos de higiene, mudanças na economia, alterações no comportamento de consumo, também assistimos a um crescimento acelerado das necessidades por atendimentos médicos.
Em meio ao cenário de urgências na saúde mundial, médicos, enfermeiros e todos os prestadores de serviços da área se tornaram ainda mais essenciais. Com isso, no Brasil e no mundo, novas normas surgiram para o exercício da medicina e, naturalmente, vieram as dúvidas sobre as suas implicações para os profissionais da saúde. Uma coisa a acrescentar também, doutores, é que existe muitas dúvidas, não é, com relação ao próprio vírus, né? Tanto para a medicina, para a ciência e para nós aqui também, que não temos tanto contato com tanto afinco assim nessas questões, não é? Então vamos lá. Em uma rápida análise, a imagem da medicina pré e pós-pandemia, o advogado Silvio Guidi, ele bem explica essa situação quando ele afirma que os médicos sempre foram muito bem vistos e elogiados. Mas, de 20 anos para cá, essa imagem vem mudando, principalmente por conta dos chamados erros médicos, termo usado de maneira completamente incorreta, mas que trouxe a imagem dos médicos para um cenário de desconfiança. Não é? Isso aqui é uma abordagem que ele faz em uma das palestras dele com relação à visão, à imagem do médico pré-pandemia. Não é? Contradizendo essa realidade relatada acima, durante esse período de pandemia, jornais, revistas, redes de rádio e TV mostram uma sociedade que abraça e elogia a medicina, com ações como aplausos na janela, que nós vimos recentemente televisionado isso daí. Né? Sabemos que um dia essa pandemia vai embora. Precisamos entender se após a Covid-19, os prestadores de serviços da saúde voltarão a ser hostilizados, desconfiados, ou se esse é o momento para buscarmos deixar uma marca positiva na nossa sociedade. Por óbvio, eu, no meu segmento de defesa médica profissional, e os profissionais médicos nas suas atitudes, nos seus atendimentos. A qualidade do atendimento é algo a ser considerado. Necessidade de bem cuidar do paciente vai além do bom atendimento clínico. Para evitar possíveis problemas éticos ou judiciais, é necessário prevenir e entregar um bom atendimento ao paciente. Qualquer outra postura que não tenha o paciente como foco fará um mal tremendo ao profissional médico ou grupo que o está atendendo. E não é apenas o atendimento clínico que conta. Todas as operações ao redor do paciente, operações aqui, atitudes, não é? Têm sido também essenciais desde o agendamento à finalização do atendimento com diagnóstico-prognóstico. Para se evitar a ida de pacientes não infectados com Covid-19 a hospitais e clínicas, muitos médicos estão optando pela realização de suas atividades por meio de atendimento online, como a telemedicina, que possui suas particularidades quanto à preparação e agenda, termos de consentimento, cobrança de valores, gravação e privacidade da consulta, e planos de saúde, que para quem já utiliza é essencial que sejam expostas todas as informações para os pacientes. E o mais importante de tudo isso é ter as concordâncias necessárias do paciente antes da consulta. Hoje nós temos a figura liberada da telemedicina. O CFM liberou isso, não é? Já virou artigo de lei, inclusive, tudo mais, para poder facilitar e não estender essa proliferação do vírus. Entretanto, ainda há eu observo aqui, uma grande ressalva dos profissionais em realizar esse atendimento, pelo desconhecimento, pelas incertezas e incoerências que muitas operadoras de saúde acabam colocando nesse meio do caminho. Não é? Então, vamos lá. O atendimento presencial possui alguns riscos de responsabilidade por contaminação, uma vez que hoje os hospitais e clínicas são os locais mais procurados por pacientes com sintomas da Covid-19. O atendimento nos estabelecimentos deve ter cuidados redobrados, inclusive cuidados legais, como a necessidade de prontuários completos e seguros, o consentimento dos pacientes e declarações para exames. O Ministério da Saúde, através do Boletim Epidemiológico número 4, apresentou alguns esclarecimentos quanto a fluxo de notificação, procedimentos pré-diagnósticos, dentre outros, com o intuito de orientar os profissionais da saúde acerca das medidas a ser tomadas em caso de descoberta de pacientes contaminados. Também temos a lei 13.979, editada aqui pelo nosso
pelo nosso governo federal, aonde ela coloca as medidas de enfrentamento e políticas para contrárias à Covid-19. Diante dessas medidas adotadas pelo governo brasileiro, órgãos públicos e entidades privadas, elas vêm cumprindo as recomendações determinadas, ocasionando cancelamento de eventos públicos, suspensão de aulas, suspensão de atendimento ao público, isolamento e, em alguns casos, quarentena. Leia-se que o isolamento social que nós temos ficando em casa, em home office e tudo mais. Quarentena já é aquela condição da pessoa que teve contato com alguém, possivelmente com o vírus, ainda a suspeita ou a confirmação, que fica sob observação de uma equipe profissional da saúde para poder ver se tem algum sintoma, alguma coisa, né? Acontece bastante, pelo menos aqui na nossa sociedade, aqui na nossa região, em caso de confirmar, que se confirma dá um Covid positivo no exame, os familiares ficam em quarentena para qualquer eventualidade, né? Então, mais do que nunca, os profissionais da saúde, em especial os médicos, estão em uma posição de grande destaque, tendo em vista a obrigação de fornecer os cuidados e orientações devidas à população no delicado momento que vem passando a saúde pública mundial. Dessa forma, em razão dessa posição de destaque, os médicos devem, e em especial os médicos, né, devem estar atentos e se resguardar mais do que nunca, com o intuito de evitar quaisquer infrações éticas ou até mesmo praticar alguns crimes constantes, mesmo que inconscientemente, que constam do nosso ordenamento penal brasileiro. Isso porque, conforme se denota das várias medidas adotadas e anunciadas pelos órgãos públicos e entidades privadas para conter o mencionado vírus, estão determinações de que pessoas que se enquadrem na definição de caso suspeito ou tenham recebido o diagnóstico deverão abster-se de comparecer ao local de trabalho e mediante uma apresentação de atestado médico. Esse atestado deve ser bem elaborado e ter autorização do paciente para que conste isso daí, mesmo que seja para apresentar na empresa, mesmo que estiver sob investigação e tudo mais, e imediatamente ser comunicado os órgãos de saúde municipais para que possam tomar as providências cabíveis. Ao se deparar com um paciente com suspeito ou confirmação de contaminação, o médico deverá comunicar imediatamente às autoridades para que sejam tomadas as providências. Nesse sentido, a emissão de atestado médico deve ser feita somente a pacientes que efetivamente estejam contaminados ou com suspeita de contaminação, pois deverá ocorrer a devida comunicação compulsória a esses órgãos. Caso ocorra a emissão de atestado falso, o profissional poderá responder por crime constante no artigo 302 do Código Penal, que é dar ao médico, no exercício da sua profissão, um atestado falso, com pena prevista de 1 mês a 1 ano. Isso comumente acaba tendo uma suspensão condicional do processo, alguma coisa, mas é uma dor de cabeça que pode muito bem ser evitada simplesmente se fazendo da maneira correta, não é? Há também a questão da omissão da notificação da doença, que é um pouquinho mais grave, que vai de 6 meses a 2 anos, e ela está amparada ali no nosso ordenamento penal, no artigo 269. Ainda nós temos a questão que eu vi vários grupos, foi divulgado isso, não é? Dessas medidas de cura, não é? Tratamentos imunizantes ao Covid-19, né, que não possui qualquer comprovação científica. Se o médico faz um comentário desse, mesmo que de maneira... um comentário qualquer, não muito sério, alguém ouve isso, grava e leva-se isso adiante, ele poderá sofrer uma sanção com pena de 3 meses a 1 ano. E, além desses crimes, também tem as questões do próprio Código de Ética Médica. Diante disso, o que a gente verifica? Os profissionais médicos e os profissionais ligados aos profissionais da saúde, mais do que nunca se encontram em uma posição de extrema importância na sociedade, uma vez são profissionais fundamentais no combate ao coronavírus e, consequentemente, na manutenção da saúde da população, devendo atuar de maneira ética e profissional, com o intuito de se evitar a disseminação do mencionado vírus, o pânico da sociedade e, mais importante, manter a qualidade de vida da população. Aqui o que eu comentei anteriormente, a questão dos EPIs, não é? Os equipamentos de segurança para se atuar
nessa segmentação, nessa fase, estão, por exemplo, a máscara tipo N95, nós temos também a PFF2, tem o jalequinho ali, como é que eles tratam aqui? O gorro, luvas e tudo mais. O que acontece? Se faltar qualquer desses elementos para o atendimento, tanto o site do CFM, quanto do Conselho Regional de Enfermagem, se houver enfermeiro envolvido, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Conselho Regional, eles têm prontamente o link para ser feitas as denúncias. Então, é recomendado que o médico se resguarde disso. O profissional que está ali na luta, que está ali no front, ele tem que se resguardar, porque ele tem que preservar a própria vida também. Eu tenho que salvar vidas. Tudo bem, eu concordo plenamente. Entretanto, você tem que preservar a sua também. Não é? Isso aí está amparado pelo Código de Ética Médica, onde o médico pode se recusar ao atendimento e ou o procedimento a ser ligado àquele paciente, àquela situação, caso falte qualquer dos EPIs ali. Deve, por óbvio, fotografar, filmar, ter em sua posse elementos que comprovem a sua alegação, não é? Comunicar imediatamente o diretor clínico, o diretor técnico, eu sempre recomendo isso daí, sob qualquer circunstância, e também a comissão de ética, se tiver naquele hospital, naquele pronto atendimento. E ainda fazer a própria denúncia no seu conselho regional de classe. Não é? Se for um enfermeiro, também está bem amparado isso daí pelo Código de Ética Profissional de Enfermagem e tudo mais. Então, qual a conclusão que nós chegamos dessas situações todas? Que essa excepcionalidade de situação, de condições que estamos hoje, não exime da responsabilidade pública ou privada de proporcionar condição mínima para a atuação segura dos profissionais da saúde e demais pessoas envolvidas, especialmente aqui tratada pela concessão integral de equipamento de proteção individual, para desenvolver o labor diário. Então, aqui fica, eu vou finalizando a minha exposição, para que tenha-se a principal situação para o médico hoje é ele ter a consciência de fazer efetivamente tudo em prol do paciente. Mas isso já acontece. Sim, mas é importante ter aquele atendimento mais humanizado, aquele atendimento de encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, para que futuramente ele não tenha qualquer intercorrência, qualquer probabilidade, qualquer possibilidade de ter algum dissabor com um procedimento ético, um procedimento judicial, nesse sentido. Tem uma matéria muito interessante no site do PebMed, que, para quem tiver interesse, eu não vou me alongar muito aqui, encaminha para o doutor Carlos o e-mail, eu encaminho o link para que tenha uma leitura legal dessas condições. Ele fala também sobre o procedimento a respeito de preenchimento e declaração de óbito aqui no estado de São Paulo, onde nós temos um decreto governamental que tudo é suspeito de Covid, né? Está dando uma febre aqui meio complicada para todos. E aqui, doutor, eu vou encerrando a minha primeira... Não vai encerrar nada, porque a gente vai continuar e você vai participar mais. Eu vou te provocar muito daqui a pouco com algumas coisas que você comentou, mas eu queria ouvir o doutor Celso para saber, de início, algum parecer, alguma impressão que ele possa nos passar do que você falou, especialmente no que se refere à produção de documentação médica, que é uma das nossas maiores preocupações e tem causado conflitos em quase tudo quanto é canto do país. Né? Boa noite, Celso. Tudo bem? Boa noite. Realmente a gente está vivendo num momento de ruptura social, de ruptura do exercício da medicina. Nós estamos sendo forçados a tomar medidas que vinham sendo pensadas e processadas há longo tempo e que estão sendo forçadas a serem colocadas em prática, a questão da telemedicina, a questão da documentação médica, certificado digital, a vida online, ela está definitivamente entrando na prática médica. Ela já era usada como uma ferramenta de facilitação extraoficial, né? Contato com o paciente, WhatsApp,
mas hoje ela é a ferramenta de contato, né? A vida online passa a ser a ferramenta de contato, uma vez que estamos em risco de lockdown, os casos da epidemia estão cada vez mais numerosos, cada vez mais limitando o acesso a serviços de saúde, e por conta disso o risco de lockdown existe e não vai ter jeito. Em lockdown, a vida online é a vida que mantém os serviços funcionando, seja ele serviço de advogado, de engenheiro, de arquiteto e serviço médico também, né? As pessoas não têm que ficar transitando na rua e o contato via meio eletrônico facilita muito a vida. Com relação a isso, várias portarias, leis, resoluções têm sido aplicadas. Cada estado tem sua autonomia. O CFM tem uma regra genérica permitindo a cada estado uma autonomia. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma resolução, se eu não estou enganado, é a 307 de 2020. Está lá no site do Premers para quem quiser ler ela como um todo. Ela autoriza a telemedicina, mas entende-se que apenas para acompanhamento dos pacientes já conhecidos pelo médico, né? Não é possível ao médico avaliar exclusivamente por telemedicina um paciente que ele nunca viu, pelo menos de acordo com a resolução neste momento. É importante deixar claro que esse período de epidemia está muito dinâmico e uma resolução sai em cima da outra, corrigindo algum ponto que tenha ficado mal compreendido ou em aberto, assim como o governo federal e as demais instâncias de governo têm feito isso. Nós também, dos conselhos de medicina, temos essa ideia, porque às vezes o que é muito claro para um grupo de pessoas que está acostumado com um pensamento não fica tão claro para um outro grupo, ou quando é avaliado por um grupo maior de juristas, por exemplo, pode deixar brecha, margem para alguma coisa. Então, hoje nós temos em vigor a Resolução 307 de 2020, que permite o uso da telemedicina com todas as ferramentas de comunicação eletrônica pertinentes, podendo ser utilizadas, não sendo obrigado gravação de consulta, mas sendo obrigatório o registro em prontuário de tudo que se é falado durante a consulta, seja registro manuscrito, seja registro digital em prontuário eletrônico, seja a gravação da consulta efetiva. É autorizado, aliás, é recomendado ao médico que cobre a consulta, uma vez que existe um trabalho envolvido, uma vez que o Código de Ética Médica veda concorrência desleal e divulgação de consulta gratuita. Então, é recomendado que se cobre a consulta, né? Existe uma questão entre as operadoras de saúde sobre essa cobrança, querem valores diferenciados, mas nós entendemos que o trabalho é o mesmo, às vezes maior, de se fazer entender numa consulta à distância. Então, que não existe nada que sugira um valor diferenciado para a consulta presencial. Tá? Com relação à epidemia em si e à vida médica normal, né? Nós temos umas recomendações que foram publicadas no dia 16 de março. Elas sugerem como deve ser feito o funcionamento dos serviços médicos nessa situação de epidemia, com adiamento de procedimentos que possam ser adiados, onde a patologia não vai ter alteração de resultado ou de evolução se aguardar um pouco, né? Então ficam aí excluídas as cirurgias de urgência, emergência, os tratamentos oncológicos, as cirurgias cardíacas, os transplantes e as cirurgias eletivas tempo-sensíveis, ou seja, deixar esperando colocaria o paciente em risco, né? Muitos entendem que esse tipo de cirurgia seria considerado uma urgência, mas já falam em urgência relativa. Então, o que é relativo é melhor classificar.
Então, seriam cirurgias eletivas onde o esperar colocaria em risco o paciente, né? Urgência, a gente sabe que tem um período de tempo para que se trate e se transformaria em alguma coisa que afetaria a vida. E então, pelo menos no termo estrito senso da palavra, né? Então fica melhor esse tipo de classificação. E fica definido o que se pode ser feito, fica recomendado, na verdade, não é uma proibição nesse momento. Por enquanto é tudo recomendação, tanto das autoridades quanto do Conselho de Medicina, né? Nós demos sorte nos Estados Unidos, por exemplo, vários estados e várias cidades que têm autonomia para isso, por conta da legislação de lá, eles literalmente proibiram procedimentos eletivos com multa e cassação de licença para os médicos que se mantêm fazendo. A gente tem ciência de alguns consultórios que fazem procedimentos estéticos menores que, por via de regra, não trariam dano maior a um paciente, mas pelo simples fato da lei proibir, tiveram seus registros cassados após terem sido multados e continuar funcionando. Por enquanto é tudo recomendação. As autoridades sanitárias que têm realmente autonomia e poder legal para fazer isso, estão apenas recomendando na rede privada e determinando para a rede própria. Então, a Secretaria Municipal de Saúde hoje, por exemplo, publicou uma portaria do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, publicou uma portaria suspendendo completamente o serviço de atividade cirúrgica eletivo em toda a rede e deslocando pessoal e material para o combate ao coronavírus, à epidemia. A rede estadual já tinha feito também nesse sentido, mas junto fez uma recomendação à rede privada de suspensão e aguardo, né? O governo federal, o Ministério da Saúde, não deixou isso ainda em aberto, não tomou nenhuma medida nesse sentido de suspensão total, mas isso é algo que pode acontecer. O importante que a gente tenha noção é que a epidemia ela é muito regionalizada, né? A gente está aqui no estado do Rio, e à medida que você se afasta dos grandes centros populacionais, a epidemia ela esmorece, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer algumas fiscalizações desde que a epidemia começou. Então, a gente vai se dirigindo para o interior, para cidades com população menor, que sabidamente tem uma rede de saúde também precária e que, teoricamente, teria algum problema, essas cidades não estão sofrendo tanto, mesmo com um isolamento social um pouco menos respeitado, mas não estão sofrendo tanto casos com a epidemia. Ela está presente, existem casos, mas não são tão numerosos. Já quando vamos nos aproximando para a capital, as cidades como Niterói ainda conseguem ter um controle da situação, né? A rede pública principalmente, ainda se consegue manter estruturada com um hospital de campanha que ainda está começando a funcionar, com uma ou outra adequação nas unidades de saúde, mas quando você vai para os grandes centros de grande número de pessoas, né, Rio e Baixada Fluminense, a situação já beira o caótica, e isso leva a que cada município tem uma realidade diferente. Então, do ponto de vista até de responsabilidade médica, né, pensando em o que eu posso fazer do atuar médico fora do período, fora da pandemia, cada cidade é uma realidade diferente e a autoridade sanitária de cada cidade pode determinar situações diferentes, né? Rotinas diferentes, portarias diferentes. Então, onde o médico está atuando, eles têm que estar atento às normas da Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade e às resoluções e recomendações do Conselho Regional de Medicina, que vão, uma vez que estão fazendo fiscalizações, estão em contato com os secretários municipais de saúde, as resoluções e as recomendações estão saindo direcionadas no sentido de permitir a cada municipalidade, a cada distrito de saúde,
uma conduta, uma rotina personalizada, vamos dizer assim, não individual, mas personalizada para aquela região. Do ponto de vista de EPI, né, o CREMERG aprovou uma resolução, que é a 304, perdão, de 2020, onde fica determinado o EPI mínimo para cada situação de atividade médica e sendo o responsável técnico da instituição, devendo ser informado o responsável técnico da instituição pelo médico que percebe a falta do material, essa falta. E cabe a esse responsável providenciar a reposição e, caso não consiga providenciar a reposição, promover o fechamento da unidade de saúde até que a reposição seja feita. A gente entende que o responsável técnico nem sempre é o gestor financeiro da instituição e muitas vezes ele não tem gerência sobre a aquisição ou chegada desse material, mas ele é à frente é a pessoa que pode informar ao CREMERG para que o CREMERG possa usar as suas prerrogativas de autarquia federal fiscalizadora para cobrar das autoridades pertinentes a presença do EPI adequado. O grande problema que eu vejo hoje do EPI é que o coronavírus é uma doença nova. E muitas vezes o que você acha hoje não é mais o mesmo amanhã, né? Então, um exemplo é o EPI para intubação, que é teoricamente o mais paramentado de todos, né? É a máscara, é o óculos, é o face shield, é o gorro, é o capote, é a gramatura do capote, é a luva, e por cima do capote vai botar mais alguma coisa. Então, você vai somando fatores. Isso era exclusivamente para intubação, agora já é para intubação e cirurgias, já inclui as necrópsias. Então, já tem uma recomendação de não realizar necrópsia, né, de não fazer a necrópsia direta, de não fazer a abertura de cadáver, para evitar consumo de EPI, principalmente com quem já faleceu. Então, e já estamos chegando no ponto que se considera todo o paciente COVID positivo. Então, a gente tem contato com pessoas das emergências dos hospitais, onde os pacientes entram no hospital com traumas, com outras questões, sem queixa respiratória, e durante o exame de rotina para aquele paciente se descobre um comprometimento pulmonar, um sinal de vidro fosco, e vai se investigar e acaba descobrindo que ele estava COVID positivo assintomático. Então, do ponto de vista de EPI, principalmente, fica bastante claro que o máximo pode não ser o suficiente. E se for lidar com o paciente em ambiente qualquer que seja dentro do hospital, na hora de ir é interessante já estar com a paramentação, porque está cada vez mais em voga essa questão do que é o EPI necessário, né? Por enquanto, transitar no hospital é máscara, mas o contato com o paciente, principalmente do ponto de vista cirúrgico, ou que gere qualquer possibilidade de levantar um spray, um aerosol, uma fumaça, já demanda o EPI completo. Enfim, é um momento de crise. Todas as autoridades estão atentas, estão buscando soluções de um ponto de vista emergencial, literalmente apagando incêndio e aprendendo com a vivência. A gente também sabe que existe uma desorganização grande em toda a rede, principalmente a rede pública, mas existe uma grande desorganização da rede de saúde que tem permitido alguns desvios, tem permitido gostaria de usar essa palavra, mas alguns vacilos, mas
as autoridades estão atentas, os órgãos de fiscalização estão atentos e existe um grupo formado entre Conselho Regional de Medicina, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, defensorias públicas, visando uma fiscalização, visando um monitoramento para melhor atendimento à população, sem perder de foco o profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, técnico, enfim, todos os profissionais de saúde nesse momento são valiosos, são mão de obra e menor exposição ao risco para eles significa uma continuidade do atendimento, do tratamento, e esse é o foco de todos que estão, né, nesse grupo de fiscalização. Ô, Celso, o brilhantismo das suas palavras e o conhecimento que você tem do CREMERG para elucidar algumas coisas, posicionar a gente em relação a esse universo macro que está envolvendo as secretarias, o CREMERG, os órgãos públicos e o andamento da condução com a supervisão e a vigilância que é necessária para isso tudo. No primeiro momento, ao provocar essa discussão, eu acabei direcionando meu pensamento para o profissional. Não é? Essa necessidade que a gente tem no dia a dia de estar em atendimento, se precavendo de possíveis intercorrências, de possíveis dificuldades jurídicas, por processos que podem nascer do ato médico, envolvendo receita, prontuário, relação de convivência com o paciente. E essa relação com o paciente na Covid, em todos os níveis que você colocou, sintomáticos, não sintomáticos, pacientes graves, envolve produção de documentação médica. E, no primeiro momento, questionado por um grande número de amigos, de colegas, que sabem do trabalho que a gente faz, do vínculo com a perícia médica, questionando como proceder em relação à construção de declarações, à construção de atestados, e uma discussão bastante profunda e longa sobre a declaração de óbito. Eu tenho visto, tenho acompanhado, tenho olhado, desviado os meus olhos para esse aspecto, numa expectativa de que depois da pandemia, né, que possa sair dessa convivência, não vou dizer que ela está desorganizada, bagunçada, mas em construção. É o que você falou. Eu recebi um documento produzido pela Anvisa ontem, falando sobre todos esses aspectos que você comentou agora há pouco, no que se refere a como proceder, que tipo de API, o que fazer. O primeiro raciocínio que eu fiz, e respondi a alguns colegas, já comentei isso com você no grupo, foi de que tudo fosse escrito. Não tem API, escreve no prontuário. Chama atenção. Eu não sabia que isso tinha já avançado na direção, por exemplo, do contato com o responsável pela unidade para fechar. Porque são profissionais de primeira linha que estão numa condição emergencial e material humano de ouro. Perder profissional de saúde nesse contexto é suicídio social, político para o país, porque a demanda sociocultural do brasileiro, que me preocupa bastante, é a população de baixa renda, população que está em fila de caixa econômica, assumindo até a responsabilidade que, se não pegar o Covid e chegar a óbito, vai estar envolvida com a falta de dinheiro. Então, é inevitável, acabam se expondo. Me preocupa, queria ouvir um pouco mais de você, Armando, começar por você, Celso, no que se refere aos cuidados em relação à produção de documentos médicos, porque acabam sendo, no juízo, aquele material que envolve a discussão judicial. Não está no processo, não está no mundo jurídico. Né? E até que a gente construa novos valores, eu conversei isso com o Armando de tarde, até que nós tenhamos um poder maior de criar consensos em torno disso, o aprendizado vai demorar muito ainda. E esses canais de comunicação virtual são excelentes para isso, para provocar essas discussões e a gente refletir em cima de tudo que já está escrito. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito, queria que você falasse um pouco mais desses documentos, você puder falar um pouquinho sobre a declaração de óbito, o que você tem visto. Depois a gente passa para o Armando para ele falar um pouquinho do aspecto legal, tá bom? Ok. Bom, declaração de óbito, né?
A gente tem várias discussões acaloradas sobre a declaração de óbito no grupo da Câmara Técnica de Perícia, enfim, o Carlos tem acompanhado. Existe duas vertentes com relação à declaração de óbito. Uma é a vertente epidemiológica, né? Os médicos entendem que aquilo é um documento médicos em geral, tá? Entendem que aquilo é um documento epidemiológico e que tudo que for pertinente do ponto de vista epidemiológico tem que fazer constar. Então, qualquer suspeita de qualquer epidemia tem que estar na declaração de óbito, né? Por exemplo, um paciente desse tipo que eu falei, que chega acidentado, vítima de queda, tem um pulmão comprometido, que pode ser realmente um COVID assintomático. Se ele vier a falecer, esse paciente tem que ter registrado lá que ele tinha COVID, mesmo não sendo causa direta da morte. E as pessoas às vezes esquecem que a declaração de óbito ela não acaba na epidemiologia. Ela é uma ferramenta jurídica, né, que desencadeia vários direitos ou não. Sim. E uma vez que o médico escreve algo que ele, em momento nenhum, vai poder afirmar ou negar, eu fico muito preocupado com essa situação, do ponto de vista jurídico, né? Uma coisa é eu suspeito de algo, eu colho um exame e o paciente foi a óbito e não recebeu esse resultado de exame. Eu declaro na declaração, eu escrevo na declaração, suspeita de qualquer que seja a doença, e quando sai o resultado, a família procura o profissional, ó, seu resultado, por favor, aciona juridicamente o cartório de registro civil para que a gente possa alterar o atestado de óbito, a certidão de óbito. E aí o médico faz o relato, faz o relatório, entrega à família para que ela faça a alteração pertinente, seja tirando a suspeita, seja confirmando a suspeita ou direcionando para outro sentido. A gente faz muito isso no IML, a gente usa muito aguardando exame laboratorial, aguardando informação hospitalar, porque na necrópsia, às vezes, as coisas não aparecem do nada. Então, a gente precisa dessas informações para fazer um juízo, um raciocínio médico, clínico em cima, para chegar a uma causa efetiva de óbito. Então, eu fico muito preocupado com essas recomendações que são puramente epidemiológicas, mas eu percebo que não é algo exclusivo do Brasil. Ontem eu recebi a orientação da OMS para preenchimento de declaração de óbito. E o Brasil adota uma declaração de óbito meio que universal. Ela é, pelo menos a parte dos dados de causa de morte, ela é similar, se não for idêntica, ao que veio da OMS. E eles priorizam o dado epidemiológico, sem pensar na causa, nos desdobramentos jurídicos que aquilo pode gerar. Então, a gente tem discussões acaloradas com relação a isso, não tem uma decisão formada com relação a isso. Por enquanto, se entende que o médico tem a autonomia dele de escrever o que ele entende e não há uma recomendação do conselho, mas há recomendação das secretarias de saúde no sentido de, se há suspeita, escreva. Como a autoridade sanitária é quem pode determinar esse tipo de forma de escrever, se o médico se sentir confortável, ele pode. Agora não é mais o conselheiro, é o médico falando. Eu não escreveria nada suspeito que eu não tivesse colhido um exame para poder provar ou não a suspeita depois. Então, paciente que vem a óbito e eu não sei o que foi e eu não colho exame nenhum, eu não vou escrever que tenha suspeita de nada e eu prefiro ou indeterminar ou fazer um relatório mais
uma declaração mais genérica. Mas se eu colho o material, aí sim, aí eu teria tranquilidade para escrever suspeita, uma vez que eu vou poder confirmar ou negar depois. E, desculpa te interromper, pode terminar. Do ponto de vista de prontuário, concordo plenamente com você. Sempre fiz assim e eu acho que essa é a política que tem que ser feita. A nossa muralha de proteção é o prontuário médico. Quando está escrito ali, nós estamos bem amparados. Quando não está escrito ali, o que não está nos autos não está no mundo, o que não está no prontuário nunca existiu. Então, a falta do EPI tem que ser registrada, a falta de condições tem que ser registrada, a falta de material tem que ser registrada e, junto com isso, após o registro em livro próprio em cada unidade de comunicação ao gestor, né? Seja o chefe de equipe, seja o chefe de clínica, ao chefe de departamento, ao diretor do hospital, ao responsável técnico do hospital. Eu ia seguir com essa pergunta, você já respondeu, a como se comportar em relação à administração das unidades. Então, é realmente se reportar aos imediatos até a diretoria para fazer ver as dificuldades com relação aos EPIs. Eu concordo com você, eu tenho acompanhado essa discussão por rede, né, retido em casa, e eu vi uma argumentação num grupo de peritos que me pareceu lógica. Suspeita de não é motivo para causa-morte. Ou é ou não é. Relatar a suspeita como uma possibilidade não me parece racional dentro da declaração de óbito que haja um espaço definido para isso. Fica indeterminado, a não ser que seja exatamente como você colocou. Eu não consegui me convencer do contrário até agora. Eu queria ouvir o doutor Armando sobre os aspectos de como atestado de óbito, especialmente, é visto no jurídico, não é? Se pudesse nos acrescentar, trazer valor de conhecimento para essa discussão. Sim, exatamente nessa linha que o doutor Celso colocou. A suspeita, menciona a suspeita, coleta material e envia para análise. Chegou-se o resultado, passe a alteração da forma da lei. A problemática inicial que tivemos muitos comentários aqui em São Paulo é que, nesse decreto baixado pelo governo do Estado, veio uma interpretação um pouco lato sensu, digamos assim, de que tudo deveria se constar suspeita Covid, ou Covid. E ninguém, na verdade, parou para pensar nessa questão muito bem explicitada pelo Dr. Celso, na questão das implicações jurídicas disso daí. Que, em última análise, chegamos também à possibilidade de negativa de pagamento de seguro de vida, que é uma das reservas que a seguradora comumente coloca naquelas letrinhas caixa 8, o contrato é caixa 12, a letrinha caixa 8, de isenção de responsabilidade civil assumida pela seguradora em caso de pandemia, porque realmente nunca pensamos em ter pandemia no Brasil, né? Era uma coisa um pouco distante, não é? Então, era justamente essa a recomendação, que se coloque a suspeita e se embase a suspeita com o exame, com a coleta para exame. Não é? E, posteriormente, olha, houve a confirmação, confirmou, não houve implicações jurídicas. Aí vai passar para o jurídico resolver essa questão junto ao cartório, retificando o registro de óbito, né, legalmente amparado e tudo mais. Nesse link, nesse material que eu comentei no início, doutores, a respeito da PEBMED, fala muito bem explicitamente essas questões de aplicação dessa suspeita, dessa coleta de material e tudo mais, tanto em ML quanto em serviço de verificação de óbito, né? Justamente visando mitigar esses riscos de uma declaração, digamos que sem amparo médico, que possa depois haver uma responsabilização do profissional que fez essa declaração e deu um andamento nisso daí. Armando, deixa eu te perguntar uma coisa, até em relação ao que você está falando. Você já vivenciou, ou qual é a sua expectativa, por exemplo, quando um atestado de óbito que possa causar essa dualidade
envolvendo o enterramento, né, para as famílias de baixa renda, para a população em geral. E eu tenho visto reclamar muito, questionar muito o enterramento em coletivo, a impossibilidade de encontrar o familiar, o corpo do familiar. E vi até num telejornal ontem, se não me falha a memória, alguém questionando a possibilidade de acionar o Estado em função das atitudes que algumas prefeituras têm tido em abrir cova rasa e colocar 3 camadas de caixões. Sim. Existe a possibilidade de alguma ação judicial? Como é que você vê isso? Você tem alguma experiência com isso? Sim. Isso é plenamente possível porque, apesar da situação pandêmica que vivemos, o familiar ele tem direito de saber aonde está o corpo do seu ente, não é? Então, isso se assemelha a casos, doutores, com relação à própria o vilipêndio a cadáver, a usurpação do cadáver ali e tudo mais, onde em cemitérios municipais a municipalidade é responsável em dar conta daquele corpo que sumiu por alguma razão, né? Isso é perfeitamente possível e cabível diante dessa necessidade, dessa prerrogativa da família de poder enterrar seu ente. Não é porque não é de baixa renda, não é porque vive numa condição monetariamente insatisfatória, que vai se jogar isso daí numa cova rasa, como bem colocou o doutor, e deixar tudo ali, meia dúzia junto, e não tem, o familiar não vai poder pleitear qualquer direito. Já basta a questão de você não poder velar, não poder usar todo o trâmite de despedida, não é? De entes queridos face à pandemia, quando suspeita ou confirmação da Covid, por óbvio. Imagina o familiar que não sabe onde é que está o corpo do pai e de um filho, que é pior ainda, imagino eu. É uma premissa muito emocional, de não vi quem era que estava no caixão, tenho certeza que é meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu queria te provocar de novo um pouquinho mais, no sentido de dizer o seguinte, até onde isso pode alcançar o médico? Porque retrocedendo esse raciocínio, se eu enterro um familiar, eu não sei se ele estava no caixão, que é a premissa de raciocínio de algumas pessoas. E o atestado é dúbio em relação a essa discussão, que ainda vai se estender certamente por um longo tempo, da questão epidemiológica ou da questão técnica, para produzir a declaração de óbito com uma informação suspeita de ou não. E até onde pode, e judicialmente, até onde isso pode reverter e atingir o médico. Porque o médico deu esse atestado assim. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu recebi informações e recebi até alguns vídeos. Um vídeo especificamente numa sala de emergência, o médico paramentado, de máscara, e 5, 6 familiares em torno dele, ou agredindo pelo fato dele ter feito uma declaração sem assumir a Covid. Existiam questões securitárias envolvendo a discussão nas imagens que eu vi. Depois eu li mais coisas a esse respeito e fiquei me questionando até onde essa discussão tem que se aprofundar rápido, né, e o mais claramente possível pelos órgãos públicos, para isso não reverberar na direção do médico no pós-pandemia. Por isso, o tema. O que você acha disso? Você acha que o médico pode ser alcançado nisso de alguma maneira? Se ele se negar ou se não tiver subsídio para aquela declaração feita no momento do óbito, ele poderá sim ser responsabilizado, economicamente em especial, não é? Entretanto, se ele tiver os subsídios na forma, como bem mencionou o Dr. Celso, por exemplo, ter ali a solicitação de exames e posteriormente uma confirmação e tudo mais, ele estará isento de qualquer responsabilização. Infelizmente, nós vivemos num país um pouco atípico, né? A população não tem a paciência, a perspicácia de ir atrás da informação. A informação chega como antigamente o telefone sem fio, que se dizia, né, entre pessoas, e o pessoal parte para pancadaria, parte para agressões e tudo mais, porque não fez da maneira na qual a pessoa esperava que fosse feito. Né? Tem decreto, não quer saber de decreto, a pessoa não quer saber
da Profissional, legislação, da própria responsabilização, da própria... o profissional lá na frente fica à mercê dessas situações humanas. Sim. Mas você entende que o profissional médico pode ser arrolado nesse contexto, envolvendo questões do Estado, do município, principalmente a questão do enterramento, ele pode ser arrolado em função do modus como ele produziu a declaração de óbito. Isso é possível. Ele pode ser arrolado ou como parte ou como testemunha, mas como parte que seria visando a responsabilização dele também, como eu disse, caso não tenha subsídios para sustentar aquela declaração, sim. ou ainda se negue a dar uma declaração diferente daquela que deu no momento do óbito, face a exames que saíram ali os resultados e diz justamente o contrário do que ele fez. Sim. Porque aí, nitidamente, causaria um prejuízo a essa família, a essa situação. Celso, o que você acha disso? Qual é a sua percepção disso? Bom, do ponto de vista social, né, de você correr o risco de uma família inteira se contaminar com um paciente que era o suspeito e você não colocou, eu particularmente acho que o médico pode alertar o serviço funerário sobre a suspeita e, mesmo não tendo colocado na Entendi o que você declaração, na declaração, que você alerte a família sobre os riscos, alerte ao serviço funerário sobre os riscos e a necessidade de cuidado no preparo daquele corpo e deixe, do ponto de vista de saúde pública, aquele corpo isolado, vamos dizer assim. Eu entendo que é um momento de perda, eu entendo que é um momento de luto, eu entendo que existe no Brasil esse rito de passagem, isso é uma questão cultural, mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso não acontece, não aconteceria. Um corpo, às vezes, leva um mês ou mais para ser liberado de um serviço médico legal e não gera comoção, não gera briga, não gera nenhum tipo de problema maior. Mas aqui a gente sabe que isso não é bem aceito e por conta disso, eu faria essa recomendação, no caso de uma suspeita não confirmada, orientando que fosse um caixão fechado, um tempo mínimo de contato com ele, um número mínimo de pessoas, mas, sinceramente, não me preocuparia com qualquer repercussão legal com relação a isso, porque nós estamos vivendo um momento único. Sim. Um momento único. Agora, com relação a escrever o que não é, que a gente pego alguns relatos, né? Caiu da laje e saiu Covid. Isso me preocupa, me preocupa muito, sem ter nenhum exame comprobatório nem nada, se definir esse paciente como suspeito. Eu, particularmente, entendo que todo mundo é suspeito, que todo mundo deveria, sim, ter o mínimo de velório possível, o mínimo de contato, a manipulação do corpo deveria ser toda com paramentação e que os pacientes COVID não deveriam nem ser enterrados, deveriam ser cremados. Mas até permitiria à família um rito de passagem melhor, porque seria entregue as cinzas à família, a família poderia fazer o velório em cima das cinzas. Sim. Mas isso é uma ideia minha, é um conceito pessoal meu. Eu, por exemplo, entendo que a cremação é uma forma mais salutar de despedida, e, enfim. Mas eu não acho que, do ponto de vista médico, se bem embasado e registrado em prontuário, o médico possa ser responsabilizado, considerando o período de pandemia que nós estamos. Então, nós voltamos a uma discussão. Posso completar? Por favor, faça depois eu Nós temos que visualizar uma questão bastante real nossa. Infelizmente, nós não temos profissionais da área do direito, principalmente, totalmente capacitados para atuar na área
de saúde, especialmente contra profissionais da saúde, infelizmente. Então, quando eu disse que o médico poderia sim estar dentro de um processo, responder a esse processo indenizatório, avisando isso. Porque, via de regra, como dizem os advogados mais antigos, não se sabe quem é o pai da criança, então vamos processar todos. O exemplo típico, para ficar mais viável, é um buraco na rua. Quem fez o buraco? O departamento de esgoto ou o próprio município? Não sei, eu vou processar os dois. Via de regra, isso é o que infelizmente acontece, visando responsabilização civil envolvendo profissionais da saúde. Então, processa-se também o profissional. Não é muitas vezes não sendo responsabilizado, não ficando ao final do processo isento da responsabilização dele por conta das particularidades e peculiaridades do caso. Não é? Muito bem colocado pelo Dr. Celso mais uma vez, faço coro a essa tese da questão mais próxima à família, a questão do convidado, do paciente com Covid positivo, em caso de falecimento, a questão da cremação também entendo que seja mais pertinente à família, uma despedida mais próxima, uma despedida mais confortante para a família disso daí também. Eu queria acrescentar, eu recebi hoje, passei para vocês, a resolução 06 da Anvisa, que foi feita ontem, e faz comentários, a nota técnica, perdão, Sim. 06 de ontem, 06 de 2020, tem um capítulo voltado exatamente para isso. Porque o documento médico é produzido para a liberação do corpo, ele pode determinar 2 linhas de comportamento. E se você não tiver o cuidado com isso tudo que a gente está discutindo, principalmente o que o Celso falou, a Anvisa propõe uma conduta que está voltada para a prevenção da contaminação de todo mundo que está na linha de trabalho disso. O pessoal da funerária, o pessoal que trabalha no cemitério, os familiares. Essa questão da cremação é uma questão que eu entendo envolver muitos aspectos religiosos. O Brasil é um país religioso, aspectos culturais, não ser exposto ao rosto. Existem discussões fora de nós para isso, mas a linha de condução desse cadáver, até por uma coisa que tem me angustiado há algum tempo. Né? Eu recebi alguns trabalhos falando de resultados de necrópsias, né? Necropsias que foram feitas em cadáveres de gente com Covid fora do Brasil. E um material de São Paulo, e com a fisiopatologia envolvendo, na realidade, uma trombose pulmonar maciça com uma efetiva causa-morte e não a infecção com a inflamação em si. As reações locais com resultados de tratamento usando anticoagulantes. Um protocolo que foi, inclusive, divulgado e publicado em jornal internacional, British Journal. Nesse contexto, nós, peritos, queria ouvir o Celso agora, provocar mais um pouquinho, já são 9 horas, a gente está 1 hora, um papo gostoso, sempre assim, né? Vai longe. No sentido de entender quanto a gente perde com a possibilidade da coleta de material para fazer mais estudos, para identificar aspectos histopatológicos, olhar todos os sistemas corporais para tentar entender um pouco melhor e quais os riscos para o legista nisso, que de repente combinou com essa proibição para a realização das necrópsias. Então, o risco é ambiental, né? Já estão tendo relatos, né? Eu ainda não peguei os artigos, mas já existem relatos de presença do vírus no esgoto, já tem relatos de presença do vírus no ambiente perto do hospital. Então, isso você imagina num ambiente onde tem a manipulação do cadáver em si, com serrar calota óssea, liberação de aerosol. Então, o ambiente ficaria completamente contaminado. Para se ter uma ideia, eu acompanhei uma live da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e a recomendação para abrir a porta da sala do centro cirúrgico após a intubação e a extubação do paciente
é de 20 minutos após o procedimento, para permitir a total troca do ar da sala para evitar a contaminação do corredor. Então, você imagina, eu vou começar um procedimento cirúrgico de emergência. Eu entubo o paciente, eu tenho que ficar 20 minutos com ele entubado sem fazer nada, porque eu não posso abrir a sala para a equipe cirúrgica entrar, porque eles também não podem ficar lá dentro pelo risco aumentado de contaminação. Então, na sala tem um anestesista e 2 enfermeiros. Fechou a porta, intubei 20 minutos, só esse pessoal lá dentro. 20 minutos depois, dependendo do ciclo de ar do ar-condicionado, trocou o ar da sala, aí a equipe entra, porque a sala é pressão positiva e ia jogar vírus para fora. Mesma coisa na extubação. Então, imagina uma sala de necrópsia de um IML do Rio de Janeiro. Sim, claro. É impossível. Que nem ar-condicionado tem, muito menos exaustor. É impossível, impossível. O risco é muito alto. São Paulo ainda está um pouco melhor, porque é o Instituto Médico Legal e tem serviço de verificação de óbito, ainda é um pouco melhor estruturado. Mas imagina Mato Grosso, com certeza. Bahia, Tocantins, Amazonas. Em vários estados isso bem aquém do necessário, mais do que nós até. E assim, é uma coisa que logo de cara marcou o nascimento da pandemia, é a possibilidade de contaminação que a quarentena resolve, ou pelo menos ameniza para a curva de ascensão. E lockdown que vai acontecer. Né? A gente está esperando para maio, o Rio de Janeiro está lotado. Ontem eu vi, hoje de manhã, eu fui para o hospital, vi notícia de ter vaga num hospital só para CTI. Já começa a fila, as coisas estão caminhando realmente para momentos mais difíceis. Eu acho que a gente tem que se ver mais, viu? Eu adorei esse bate-papo. Sobre essa questão de hospitais, a gente teve uma notícia hoje, Carlos, que tem uma fila de 1.000 pacientes na regulação esperando vaga de internação, e desses 1.361 eram para terapia intensiva. A rede pública está tentando se organizar. Nós tínhamos um ministro que aparecia muito, mas infelizmente fez muito pouco. Né? A rede federal do Rio de Janeiro não está nem perto de se estruturar. Tá? No máximo, ambientes completamente disponíveis, mas sem menção de seleção de equipe de trabalho, sem equipamentos de leito, de material, ou seja, nem o leito físico existe. Existe um espaço. Tá? Mas não tem nem nada para que ali funcione. A rede municipal se estruturou um pouco melhor, a rede estadual ainda está correndo atrás, se estruturando, mas a demanda está muito alta, a rede privada está contratando médicos, você recebe convites de contratação para trabalho em terapia intensiva já de várias unidades privadas de saúde, e a rede pública já fez várias chamadas e não consegue profissional para abrir completamente suas unidades. Então, é um momento que o médico tem que efetivamente se engajar, participar, tirar a ferrugem, tirar a poeira daqueles livros que não estudam há muito tempo. No meu caso, por exemplo, eu sou cirurgião plástico, né? Trabalho com perícia, enfim, mas já desde 2013 praticamente só com cirurgia plástica, né, de especialidade principal, mas tenho terapia intensiva na minha história, na minha formação, tenho cirurgia geral na minha formação e estou lendo, estudando um pouco para, em algum momento eu sei que eu serei necessário também para colaborar com a sociedade. Eu acho que todo médico que tem um mínimo de conforto com o ambiente de terapia intensiva tem que estar lá disponível, nem que seja para dar um descanso para o clínico que tem realmente o skill, né, a habilidade específica. Mas eu sou cirurgião, uma veia profunda a gente pode pegar enquanto o clínico está fazendo a parte da avaliação clínica, a gente pode entubar um paciente enquanto o clínico está fazendo o controle clínico, a gente pode prescrever, orientar, participar junto, enfim. Eu acho que nós, médicos como um todo, que não estão no grupo de risco, tem que estar disponíveis para esse momento que a sociedade como um todo precisa da gente. Olha, Celso, aqui em casa é uma guerra nisso, né? Porque assim,
estou angustiado porque estou em grupo de risco, né? E tem gente que fica agarrada no meu pé, não vai. Eu falo, mas tem que ir. Eu vou fazer uma coisinha só e vou voltar, mas tem que ir. E ficar parado tem me deixado muito angustiado. Então, o que fazer? Eu estou tentando aprender, me envolver na telemedicina, né? No atendimento médico não presencial, para tentar oferecer alguma possibilidade de assistência. O que eu acho importante para os médicos mais experientes é a teleorientação de outros médicos. Sim. Né? Os médicos mais experientes, eles podem estar em casa, em home office, estudando, compilando, fazendo guidelines, confrontando artigos, uma análise criteriosa e específica do que é um artigo relevante de fato, do que é uma condução clínica, e passar isso para grupos de médicos mais novos que estão na linha de frente, que podem estar trabalhando. Existem ferramentas de mídia, de digital para fazer isso. A gente tem aí um grupo que gerencia o tal um site chamado Whitebook, que é um compilado de informações que pode ser municiado por profissionais de grupo de risco que estariam em casa se sentindo deslocados, porque a gente sabe que o médico trabalha a vida inteira e não se vê sem trabalhar, porque a maioria dos médicos ama o que faz, e é uma forma de trabalho que realmente ajuda quem está na linha de frente. A Covid ela é uma situação única, como a gente já falou, onde hoje amanhã não é, e depois de amanhã é completamente diferente. Então, ter alguém compilando todas essas informações ajudaria muito a quem está na linha de frente. Isso é muito bom. Eu incentivo, vou refletir, começar a, de repente, tentar juntar tudo que eu já consegui. Esse documento que eu te enviei também do VADMECOM, do Covid-19, fala das leis de portarias. Talvez, sob o ponto de vista para o período, seja interessante aprofundar, produzir algum documento, algum resultado que possa ser multiplicado. Eu não tenho acesso a alguns sites que você me falou, você pode me passar para eu tentar me inteirar, participar um pouco mais, porque é muito angustiante, muito. Você tem um potencial de fazer alguma coisa, por menor que seja, e estar preso em casa, porque os riscos são altos e as consequências podem ser trágicas nisso. Né? Do ponto de vista de legislação, o site da Procuradoria-Geral do Estado ele está com um link Covid-19, onde você clicando ali, você tem acesso à Procuradoria-Geral do Estado do Rio. A gente está aberto aí num canal que pode ter gente de outros estados. E ali você clicando, ele tem o acesso a todas as regulamentações federais, estaduais para o Rio e municipais para a cidade. Então, cidade do Rio. Então, fica bem fácil o acesso, bem direto e gráfico, e tem resoluções, portarias, leis de cada ministério, de cada secretaria, do governo do estado, da prefeitura, gabinete de prefeito, Secretaria Municipal de Saúde. Fica bem fácil. É uma fonte bem importante para aprender. Nós estamos aí com 1h20. Eu vou propor a vocês rapidamente uma ou duas perguntas. Vou abrir aqui. Aquele ainda é o participante. É o number 2, aquele é o number 1. São 8. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... É outra parada, Moraes. Existe... Oi, peraí. Sugiro você manter o microfone mudo, e quem quiser fazer pergunta, tem aqui um chatzinho que você pode abrir e levantar a mão, que aí você abre o áudio de acordo com quem levantou. Aí entra a minha limitação. Cadê a mãozinha? Fazer assim, né? Eu sei só clicar na lista de participantes. Se clicar na lista de participantes, vai aparecer lá levante a mão ou raise hands. Eu não estou conseguindo ver isso aqui no meu. Não sei por que eu não... o que eu estou fazendo de errado aqui? Que não está me deixando apresentar. Se apareceu a minha mão levantada aí. Eu já fiz live, não estou vendo. Não sei por que... Na parte de baixo do Zoom, tem lá participantes. Tem um menu, isso. Aí quando você clica na lista de participantes, que aparece uma lista com todos eles, tem lá os que estão de mãozinha levantada. Por enquanto tem só eu.
Vou até baixar Isso, minha mão aqui, já que você achou. Vamos abrir para quem quiser fazer pergunta, apresentar a mãozinha. E aí eu clico na mãozinha, não é isso? Não, é só você clica na pessoa para desmutar ela. Tá. Até esse momento ninguém se pronunciou ou quis fazer nenhuma pergunta. A Dulce, José Carlos, Hernani, Yuri. Então eu vou encerrar. Vou agradecer muito a vocês, porque assim, não quero tomar mais o tempo. Celso, eu quero te agradecer muito, quero te convidar para outras, quero me colocar ao seu dispor para a gente fazer outras. Você é uma pessoa brilhante, você sabe do meu respeito, minha admiração, meu carinho por você. Eterna gratidão por tudo que você já pôde fazer por mim. Armando, um grande irmão, estamos juntos, vamos fazer mais coisas, vamos trabalhar, porque ficar parado é enlouquecedor, né? Foi A gente fica doido, né? a grande motivação para a gente se expor e vamos fazer? Vamos. Aí, passando mal o dia inteiro, azia, dor no estômago, ansiedade mortal. Mas que ferramenta linda, cara. Maravilhosa, maravilhosa. Espetacular. Quando eu assisti, eu fiquei em empolgação infantil. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Se Deus quiser. Torcer para Deus. Com toda certeza. E a conversa de hoje é excepcional. Também foi muito bom. E pedir a Deus que ilumine a todos nós, o país saia disso, o mundo inteiro saia disso, amadurecido, crescido. Eu te falei de tarde, Armando, nós temos que construir novas relações humanas, tecnicamente, especialmente dentro da medicina, e lutar contra o raciocínio, que o perito é um animal que vive trancado numa jaula. Né? Como uma especialidade que a gente abraça, Celso, a gente sabe que a gente é obrigado a ficar muito isolado por questões jurídicas. E o Congresso, a reunião de comissão, a Câmara, era um momento de encontro. Olha que ferramenta espetacular para a gente dividir conhecimento, expectativas, estimular um ao outro. E são as redes sociais. É outro mundo, né? Estamos em outro mundo. Outro mundo. Olha, muito obrigado a todos vocês que participaram. Vai, Celso, se despede aí. Não, é isso mesmo que eu tinha para falar. E ontem, na terça-feira, que foi essa live que eu participei com a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, já se fala em pós-Covid. É o mundo pós-Covid. Sim. A gente tem o mundo pós-guerra, o mundo Guerra Fria, o pós-Guerra Fria, o pós-crack da Bolsa e agora é o pós-Covid. Né? São os momentos de disruptura mundial, realmente. O Covid veio para ser um divisor e esperamos que para melhor. Né? Uma sociedade mais unida, valorizando o que realmente tem que ser valorizado, priorizando o que tem que ser priorizado e que essas ferramentas realmente acabam aproximando a gente, né? Acabam permitindo troca de ideias, permitindo protagonismos muito mais claros, específicos e diluídos, permitindo que todo mundo contribua para o bem maior. Eu acho que isso é o principal. Meu amigo, muito obrigado. Armando, suas despedidas. Vou agradecer essa oportunidade dessa conversa maravilhosa aqui. Acrescentou demais essa posição do Dr. Celso. Eu vou até levantar, eu marquei todos os sites que ele falou aqui. Eu vou levantar isso aqui, porque realmente é enriquecedor nós vermos a questão. No Rio de Janeiro, eles têm uma diretriz a respeito, por exemplo, do procedimento eletivo. Aqui nós temos outro. Eu participei na semana passada de uma reunião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, onde eles estavam justamente discutindo a retomada das cirurgias eletivas, não é? Com o promotor de justiça do estado do Paraná, de Cascavel, inclusive, e ficou uma coisa assim. Então a gente vê a particularidade de cada estado, como é bonito isso, né? Como é legal isso daí. E felizmente o STF determinou que o estado é o competente para dar as diretrizes para o seu estado e o município no seu município, não é? Ainda corroborando com a fala do Dr. Celso há um tempinho atrás. Justamente por isso. Então, nós temos algumas particularidades que nós temos que estar integrados com isso. Justamente porque casos que nós temos aqui
de envolvimento sobre atitudes, sobre ações e sobre responsabilização do profissional da área da saúde, ela é muito particular de cada região. Eu adorei isso aqui. Adorei. Estou aguardando a próxima. Um pensamento... Muito obrigado pela oportunidade. Isso, obrigado por todos que estão aí, né? Um pensamento acadêmico, né, da escola, os bancos escolares. Não adianta eu te ensinar a tratar uma doença que só tem no Maranhão, você vai trabalhar no Rio. Isso abriu. Pô, esqueci, cara. Tem que voltar o meu olhar para o município onde eu estou. Sim. Estudar mais, investigar mais, ponderar mais, apesar de não ter como tirar o olhar da globalização. Né, cara? As notícias são do mundo inteiro e elas se conflitam, batem uma na outra. Limitar isso é complicado. Eu já vou provocar vocês dois, porque eu acho que a gente devia falar mais sobre telemedicina e consulta médica através de mídias sociais. Eu assisti uma palestra de um professor da USP, que é um dos... onde nasceram muitas coisas envolvendo legislação, o que tem em voga para isso. Então, eu não sabia, por exemplo, que um bate-papo no Zap não é uma consulta médica sob o ponto de vista jurídico. Existem muitas nuances, detalhes. A gente passou por esse assunto na discussão, mas a gente podia focar mais. Vocês toparem... Nesse sentido, se for de interesse, eu posso convidar o Dr. Cláudio Moura, né, que é o nosso relator da resolução de telemedicina. Ele é o conselheiro responsável pela Câmara Técnica de Informática Médica e já vinha discutindo esse assunto há mais de um ano. Né? A nossa resolução, ela não saiu da noite para o dia, ela já vinha em discussão há mais de um ano. Houveram algumas questões que nós abrimos mão, porque ficava inviável tomar certificado digital, programa, aplicativo, gravar, não gravar, segurança da informação, enfim. Sim. Mas se for nesse sentido e tiver interesse, eu posso trazer o Dr. Cláudio Moura para a discussão Vamos fazer. E a gente participa junto. A gente vai conversar por Zap, eu vou esperar você provocar, porque às vezes eu fico tentando não te incomodar, porque eu sei que o teu dia a dia está até o pescoço, até o cabelo. Você está atolado até marca uma data. Marca uma data tá que bom. eu convido ele. Ótimo. Tá? Pode me mandar uma data que vocês tenham interesse e eu convido ele para a gente para essa discussão. Eu vou conversar com o Antônio, ver se chamamos mais alguém também que queira participar. E aí fazemos isso. Agora você vê que coisa, né? Pessoas de luz, estrelas, 1h25 e não dá vontade de parar, né? Muito obrigado a vocês, de coração. Uma boa noite. Eu que agradeço, querido. Eu vou encerrar. Boa noite. Bom, grande abraço. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém.